Dia 29 de dezembro é aniversário de emancipação política do município de Riacho das Almas. O município, no agreste de Pernambuco, completa em 2022 69 anos. Mas a história é centenária e você é nosso convidado para conhecê-la agora com muitos detalhes. Conosco, o poeta, historiador e escritor João Hipólito. Não é a primeira vez que a gente conversa, João, sobre essa história bacana. É, a segunda vez já, né? A última vez foi em 2019, né? Antes da pandemia. Para começar, né, toda história tem seu início e a história de Riacho tem um início bem interessante. Vamos falar sobre a fundação, 1875? Exato. A Riacho das Almas foi fundada em 1875 pelo coronel Joaquim Bezerra, né? Sim. Tinha como fundador coronel Joaquim Bezerra. João, inclusive nós temos aqui uma das principais ruas da cidade homenageando ele. Aquela rua que desce ali passa em frente ao Bacelar e vai até o centro ali, a divisa ali com a farmácia Bom Jesus ali. Agora, de que se originou nossa cidade? Foi de uma fazenda de gado, né? O coronel Joaquim Bezerra, ele chegou aqui, tomou posse da terra, da propriedade na época. Naquela época era muito fácil você chegar e tomar conta da terra para se apossar da terra, né? E ele tomou conta e construiu a Casa Grande, ali no centro da cidade, onde hoje, do lado direito da Capela de São Sebastião, ele construiu do lado esquerdo uma casa de alpendre virada para o leste e tinha a fazenda de gado que os trabalhadores eram os escravos. Agora, inclusive uma palavra que eu não conhecia muito bem, e antes de a gente iniciar esse nosso bate-papo aqui, eu conheci a partir de você aqui, construção da bolandeira. O que é uma bolandeira, João? Bolandeira era uma máquina de madeira, ela era formada de madeira, ela não tinha ferro. Construída de madeira para descaroçar algodão, porque naquela época estava havendo uma dificuldade muito grande de vender o algodão sem descaroçar, tirar o caroço do algodão. Uhum. Aí foi construída, ela tinha uma coluna oca no meio assim, onde se colocava o algodão, e embaixo tinha duas prensas, onde o algodão passava, que desfiava e tirava os caroços, né? Separava a lã dos caroços de algodão, né? Para poder ter uma melhor qualidade para vender, para não ir com caroço, né? Antes dessa bolandeira, era tudo muito manual, João? Manual. E a bolandeira foi construída em 1880. Interessante. 1880. Riacho das Almas, como muitas cidades, tem uma relação muito forte com Feira Livre. A nossa primeira Feira Livre, João? Iniciada, né, em 1881, no sítio Riacho do Fernandes. Foi instalada a feira, né? Mas a feira deu problemas depois, porque era uma divisa de dois municípios. Aqui pertencia a Caruaru, Riacho das Almas não era cidade ainda. Pertencia a Caruaru, era um distrito de Caruaru. E do outro lado era Cumaru, que não era cidade também, pertencia a Limoeiro. E isso causou um problema muito grande por causa daquela questão dos fiscais cobrar imposto. Às vezes um invadia a área do outro e foi muito tumulto nessa questão. Foi preciso chamar a polícia de Limoeiro, de Caruaru, para apaziguar essas coisas assim. E depois o coronel Joaquim Bezerra resolveu trazer a feira para a cidade aqui, que era um povoadozinho pequeno, por causa desse problema que estava havendo lá no sítio Riacho do Fernandes. Havia uma disputa, Caruaru e Limoeiro. Limoeiro, exato. Em relação à fiscalização, exato. A arrecadação de impostos, exato, não é? Exato. João, agora nós temos aqui na cidade ainda um resquício, vou usar esse termo aqui, de um açude. Nós temos aqui, né? Um açude que hoje a gente tem apenas o paredão dele, João. O açude salgado ali. Quando foi construído, João, esse açude? Esse açude passou 6 anos para ser construído. 6 anos de muito trabalho. Foi construído de 1884 a 1890. Porque naquela época da construção do açude, ele era na base da picareta, não tinha máquinas. Sim. Era picareta, era pá, era enxada e tirado com banguê, aqueles banguê que era feito desse material, de cipó. Sim. Banguê de cipó. Isso levou muito tempo, né? Levou 6 anos para ser construído o açude, que era muito grande, né? Que era conhecido como o açude salgado. E o outro açude que tem ali no Alto do Jiquiri era o açude doce. Aquela água era muito utilizada, a gente usava em casa até para beber. Mas esse não, esse era o açude salgado,
serviu um pouco para o turismo, né? Para tomar banho. Vinha Sim. muita gente de Caruaru para cá nos domingos, vinha tomar banho no açude aqui. Era uma espécie de balneário. Era muito bom, Que foi a gente ótimo tinha naquela aqui, não era, época. Eu, João? quando era criança, tomei muito banho ali no açude. João, sobre o cemitério. Inclusive, tem sempre uma coisa meio poética, meio lúdica, não sei explicar direito, mas você é a pessoa que entende do assunto, que é historiador. Sobre o primeiro cemitério de Riacho, tem até justamente uma coisa que envolve o nome da cidade com o O cemitério. primeiro cemitério, ele foi construído entre 1887 e 1888, ali na margem daquele riacho, que chama-se Riacho das Éguas. Isso foi mais por causa da epidemia que houve, da febre tifoide e também a bubônica. Sim. Morreu muita gente naquela época. Aí construíram o cemitério ali, o coronel Joaquim Bezerra mandou construir o cemitério na margem do riacho ali. E depois, com o tempo, também veio o problema da enchente, que derrubou uma parte do cemitério também, né? Dia 29 de dezembro de 2022, Riacho das Almas, completando 69 anos de emancipação política. E a gente compartilhando com você, que é da terrinha, você que é de outros estados, outras cidades, essa história bonita do município de Riacho das Almas. João, a data da construção da Capela de São Sebastião. Quem passa lá no centro vê aquele símbolo de Riacho das Almas. Foi iniciado em 1905 e concluído em 1912. Muita dificuldade para construir aquela capela, como era feito com leilões, né? O povo doava até alguma coisa que lucrava na lavoura, doava para ali, doava galinha, bode, para poder ser feito o leilão. Aquela questão do leilão, quem dá mais por esse bode aqui? Ele vale, por exemplo, ele vale 100 cruzeiros, na época a moeda era cruzeiro. Aí você dava 5, o outro já dava mais, dava 10, o outro dava 15, até chegar o preço que era declarado, né? O preço no caso de um bode, por exemplo, que era declarado aquele preço e aquilo era para angariar, para ir juntando dinheiro para poder fazer a construção da capela. Foi dessa forma que foi construída a capela e teve 3 cidadãos que ajudou muito. O senhor Misé Pinheiro, João Ferreira e Antônio Carlos. Misé Pinheiro, ele é pai, avô de Zé Misé. Zé Misé é avô de Jalva. Entendeu? É uma família tradicional da localidade. Família, exato. Não é? Dona Jalva, a gente conhece bastante. O pessoal que é daqui de Riacho com certeza conhece, sabe de quem nós estamos falando. Agora sim, a mudança de nome do povoado Riacho das Éguas para Riacho das Almas. Exato. O padre José Ananias, Riacho das Almas, não tinha paróquia. Riacho das Almas pertencia à paróquia de Brejo, que pertencia à Pesqueira. Aí o padre José Ananias vinha para Riacho das Almas rezar a missa, mas não tinha uma igreja, um local para rezar a missa. A missa era rezada na casa das pessoas. E, geralmente essas pessoas naquela época tinham um oratóriozinho, que tinha santos em casa e rezava a missa na casa do pessoal. Aí foi surgindo a ideia da questão da mudança do nome, né? Foi devido à questão do riacho ali, que a enchente derrubou uma parte do riacho, e também a questão da epidemia que houve, né? Epidemia, com muitas mortes. Aí o padre juntou uma coisa com outra e deu a ideia, mas por que não tirar esse nome? Riacho das Éguas, que é nome de animal primitivo, e botar Riacho das Almas, já que muita gente morreu, tem as almas aí, ali o cemitério foi destruído e as almas foram embora, ele se pronunciou assim. E o povo concordou com ele e mudaram o nome para Riacho das Almas, em 1905. E quando foi construída a escola rural, inclusive a gente está mostrando aqui imagens dela, a gente tem imagens justamente dessa escola típica rural. A escola típica rural, ela se localizava ali, quando termina o salão paroquial, e vai começando o auditório Mário da Mota, ali era o local dela. E na frente era um campo de futebol. A sua primeira professora foi nomeada pelo prefeito de Caruaru, o senhor Cizenando. Mandou para cá a dona Marina Rocha. Foi a primeira professora da escola típica rural. E depois vieram outras professoras, veio Maria José Fernandes, que era da Paraíba, que veio morar aqui em Riacho. Ela ficou muito tempo na casa da minha avó. Minha avó tinha uma pensão e ela ficou na casa da minha avó, Maria José Fernandes. Ela era da Paraíba, mas na época morava em Caruaru.
Aí foi nomeada também para vir para cá. Aí não ficou só Dona Marina. Tinha Maria José Fernandes, tinha Dona Marina. Dona Suzana também chegou a ensinar na Escola Típica Rural. Substituía a Dona Marina quando tirava uma férias. Dona Maria José Fernanda, a professora Maria José Fernanda. E assim foi, naquele local, a Escola Típica Rural. Interessante. Foi construída em 1940. 1940. Foi quando Dona Marina foi nomeada para ser a professora daqui. O povo de Riacho tem uma ligação muito forte com a fé, e agora a gente fala mais uma vez da fé católica. A construção da matriz de Nossa Senhora da Conceição. João. A matriz foi construída através de autorização do bispo, o bispo da Diocese de Pesqueira, Dom Adalberto Sobral. Aí começou a construção da matriz em 1940. Concluída, e quando chegou em 1941, do próprio Dom Adalberto foi quem veio aqui para a instalação da paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Inclusive na minha casa tem uma foto da procissão que tem Dom Adalberto na frente. Dom Adalberto Sobral, de Pesqueira, que era o bispo da Diocese de Pesqueira, porque Riacho pertencia à paróquia de Brejo e Brejo pertencia à Diocese de Pesqueira. Naquela época, os casamentos daqui eram feitos numa igreja do Juá, numa capela do Juá, que aqui não tinha. João, e quem foi o padre da paróquia, o primeiro? O primeiro padre foi o padre Antônio Faustino, né? O padre Antônio Faustino, ele chegou aqui na instalação da paróquia e já assumiu aqui a paróquia de Riacho das Almas, que morava nessa casa paroquial, né? Morou muitos anos ali, até o falecimento dele, né? Ele já era cônego quando ele faleceu. Cônego Antônio Faustino. Ele foi chamado para dar extremunção para uma senhora ali no sítio Bandeira, que estava nos últimos dias da sua vida, e ele foi chamado, padre Antônio Faustino. E lá ele se sentiu mal. Passou mal e faleceu. Padre Antônio Faustino. Subitamente, no mesmo local onde passou a sentir mal. Ele já era cônego, lá mesmo na casa da mulher. Foi no dia 20 de outubro de 1965. 1965. Ele passou ainda 24 anos aqui na paróquia. João, a gente falou aqui da fé, falou do surgimento da cidade. Vamos falar de aspectos econômicos. Sim. Nossa cidade de Riacho das Almas foi conhecida como a terra do abacaxi, a terra que produzia e exportava algodão. O algodão ele chegou em Riacho das Almas em 1930. Era uma grande produção realmente em Riacho das Almas. Nós tínhamos aqui, ó, como comerciante de algodão, o senhor Justo Fernando da Mota, o primeiro prefeito eleito. Nós tínhamos o senhor Zezinho Florencio, José Florencio Filho, que ele foi o adversário do senhor Justo Fernando da Mota. Ali no centro da cidade, onde tem o Pague Leve Supermercado, era um armazém dele, o outro, o Mercadinho Santa Maria de Nice, também era outro armazém dele, e ali onde é a farmácia do Jean José Moreno, Farmavida, aqueles 3 armazéns eram armazém do senhor Zezinho Florencio. E tinha lá, onde é o Mercadinho de Nice, lá no final, um motor. Eu conheci o motor, descaroçava algodão, já era um motor, que foi a base de óleo. Naquele tempo não tinha energia. O motor trabalhava com óleo diesel. Em 1939, já chegando quase a 1940, foi que começou a chegar aqui o abacaxi. Começaram a produzir aqui no sítio Bandeira, né? Foi onde foi a grande produção de abacaxi. E na década de 60 houve a exportação, né? Durante aí seus 5 anos, 6 anos de exportação de abacaxi. O abacaxi daqui saía para a Argentina. Naquela época eu era adolescente, tinha meus 14 anos, eu ia para o Bandeira de pé para assistir o pessoal trabalhar com a exportação de abacaxi. O pessoal ia na plantação lá, colhia o abacaxi, ele chegava nos galpões ali, feito a casa de Semana Miranda, naquele pátio, ele era selecionado, tinha uma equipe que selecionava, aí encaixotava. Depois carregava, levava para Recife. E de Recife, de navio, ia para a Argentina. O mesmo navio que levava abacaxi trazia maçã da Argentina. E também sempre teve no nosso município a questão da economia, a produção de mandioca, de milho, de feijão. Sempre houve, né? Batata doce. Mas o forte mesmo era o abacaxi e o algodão. João, ainda sobre a economia pecuária, forte em Riacho das Almas, teve sua importância para o crescimento da gente? Sempre foi, porque sempre teve o gado de corte, para vender, para matar, para cortar a carne, né? Vender a carne.
e o gado de leite. Aqui foi um bom produtor de leite. Aqui se vendia, na década de 60 que eu conheci, vendia leite para Garanhuns. Era o senhor João Soares da Fonseca. Aquela fazenda que fica no alto do Tancali, quando você desce no CCI e vai subindo, do outro lado, em cima, era a fazenda dele. Tinha ele e tinha seu Zé Leôncio. Seu Zé Leôncio produzia leite e tinha também, era um grande comerciante de algodão na época. Seu Zé Leôncio da Silva, que foi vereador de Riacho das Almas também. Importante. Falamos em vereador, agora entra emancipação política. É isso que a gente hoje está destacando, inclusive vivenciando, dia 29 de dezembro, em Riacho das Almas, 69 anos. E essa emancipação, João, como se deu? Ela se deu ao desejo dos políticos da época de tornar Riacho das Almas cidade. Riacho primeiro foi distrito, 5º distrito de Caruaru. Agora é interessante que Riacho era 5º distrito, mas a sede do distrito era Trapiá. Aí, com a aproximação da emancipação, Riacho passou a 2º distrito de Caruaru. Aí, depois de emancipada, que foi em 29 de dezembro de 1953, isso foi um desejo de João Soares da Fonseca, que era vereador de Caruaru. Ele morava em Riacho, mas era vereador de Caruaru. Justo Fernando da Motas, Noé Hipólito de Medeiros, Zezinho Florencio, José Leôncio. Esse pessoal, mesmo sendo adversários políticos, mas se uniram nessa questão de emancipar a cidade, de lutar pela emancipação da cidade. E esse projeto foi o senhor João Soares da Fonseca que encaminhou para a Assembleia Legislativa de Pernambuco. João, primeiro prefeito de Riacho das Almas, quem foi ele? Foi pronto. Depois de emancipada, o governo do estado manda para o município alguns funcionários do estado para limitar o município, para demarcar o limite do município, né? Faz a demarcação do município, organiza tudo com a questão do IBGE também. Aí veio a nomeação de um capitão da Polícia Militar, capitão Rômulo Pereira de Moraes. Veja bem, Riacho das Almas foi emancipado no dia 29 de dezembro de 1953, mas o capitão Rômulo Pereira de Moraes só chegou em Riacho no dia 27 de junho de 54. Nesse período, como ficou, João? Ficou assim, né? Um município, mas sem um prefeito. Sem um prefeito, sem administração. Aí, só em 27 de junho de 54, que o capitão Rômulo Pereira de Moraes veio para Riacho das Almas para administrar o município. E a gente fala agora da construção da prefeitura, um dos prédios mais emblemáticos do município. Exato, um muito símbolo bonito. dessa emancipação. Muito bonito. Olha, a prefeitura foi construída já com a questão da emancipação, teve o interventor, teve o tempo da interventoria, aí a questão, o desejo de realizar a eleição municipal. Primeiro a prefeitura, né? A construção da prefeitura. Sim. 26 de setembro de 1955. E negócio de 3 meses foi feito tudo. Aí depois vem a eleição, 3 de outubro de 1955. Aí a disputa dos candidatos a prefeito. Zezinho Florencio, um forte comerciante de algodão, José Florencio, filho, o nome dele, Sim. e o senhor Justo Fernando da Mota. E o senhor Justo Fernando da Mota venceu a eleição com 157 votos de diferença. Bom, trouxemos o prefeito eleito nessa disputa. Inclusive, nós temos a rua aqui onde fica a prefeitura. Justo Fernando da Mota. É justamente a homenagem ao seu primeiro prefeito. E aquele terreno era dele, ele doou para a construção da prefeitura. De fato. Primeira Câmara de Vereadores, João. Sim. Naquela época, só tinha 8 vereadores. Foi o senhor, meu tio, Noé Hipólito de Medeiros, que foi o presidente da Câmara. Sim. João Soares da Fonseca, João Soares, que foi vereador de Caruaru, o vereador daqui foi vice-prefeito 2 vezes. O senhor José Leôncio da Silva, que eu citei há pouco, o comerciante de algodão. Joaquim Bezerra da Silva, que é aquela família do Rangel. Certo. Ele morou no Rangel, morou aqui e depois voltou para o Rangel. Teve o senhor Manuel Quaresma da Silva, que era conhecido como Neco Quaresma de Trapiá. Severino Latino Pontes, Inácio Alves Monteiro, seu Inácio Alves Monteiro, e também o primeiro suplente, o senhor Alfredo Enéas. Alfredo Enéas, ele foi vereador aqui, foi vereador em Jataúba. Ele era de Jataúba e casou com a senhora daqui e veio morar aqui. Mas ele foi vereador em Jataúba também, o senhor Alfredo Enéas. João, nós temos aqui
Permita abrir aqui parêntese, depois fechar, logicamente, e fazer um registro de seu Zusa Magno. Uma das figuras também mais importantes e ainda em vida em 2022. José Magno Sobrinho, o nome dele, né? Ele foi vereador da primeira Câmara. José Magno Sobrinho também, que eu não tinha citado. Ele foi vereador da primeira Câmara e ele teve 4 mandatos de vereador. 4 mandatos. Até aí, os anos 80, ele foi vereador de Riacho. Então, é uma figura que a gente registra, inclusive, porque é uma figura aqui importante, que a gente conhece muito bem, popular, lúcido. 96 anos de idade. Ele fez no dia 22 de agosto de 2021, 96 anos de idade. Fantástico. Vida longa para ele, que é um símbolo da nossa da história de Riacho das Almas. É verdade. João, o pessoal conhece muito bem o polo têxtil de Pernambuco e do Agreste. Sim, Feira da Sulanca, Caruaru, Toritama, Santa Cruz. Riacho já esteve ali entre os 5 municípios mais fortes do polo de confecção de Pernambuco. Foi o 4º, né? Foi o 4º, então, entre os 5. Para ser mais exato, o 4º. Foi o que começou aqui em 1986, ficou mais forte depois dos anos 87, 88, anos 90 foi que realmente vieram vários produtores de confecção. Nelson de Abidia, do sítio Serra Verde, Sim. A família de seu Abidia Braz, sempre trabalharam com a produção de confecção em Riacho das Almas. Nelson veio para cá, veio também Bar aqui do Rangel, Bar, em 87, por aí. E começou a vir outras pessoas da Serra Verde, como o senhor José Braulino, Antônio Braulino, os irmãos aí, que vieram para cá, morar aqui no loteamento de Santa Terezinha, se instalaram por aqui e começaram a produzir a confecção, que já chegou a ter pequenas fábricas em Riacho, chamadas de facção, mais de 250, oficialmente registrada na prefeitura, mais de 250. E fábrica com maior número de trabalhadores, 50, 40, 30, 80, a fábrica de Mauro de Biona é que se destaca, com mais de 80 funcionários. Sempre foi grande. Sim. Um padrão muito bom de confecção. E outros também. Aí veio também, lá do sítio Alto Bandeira, José Fernandes, que mora ali na Praça de Santa Terezinha, veio para cá, começou a trabalhar com confecção, e tantos outros que vieram do sítio. Como foi importante a colaboração desses senhores que você acabou de mencionar? Foi, aqui, exato, não é, João? exato. Foi importantíssimo. Por demais importante. Foi. A nossa cultura nas décadas de 50 e 60, festividades daquela época, João, o que é que a gente pode destacar de festividade? Festa de padroeiro, festa profana, o que é que a gente tem para dizer, João? A festa que existia era a festa do padroeiro, mas ela, naquela década de 50 e 60 não existia muita festa profana. Era religiosa, era a missa, era a procissão, primeiro a procissão, depois a missa, né? Tinha algumas pequenas coisas a ver, uma banda de pífano, entendeu? Pastoril. Um pastoril, um grupo de coco de roda. E Riacho das Almas sempre teve porque tem aquele ditado que se diz, a cultura, ditado não, é a verdade, a cultura emana do povo. Ela surge do seio do povo, né? Então, veja bem, no Alto do Jiquiri tinha um cidadão que produzia lá, que animava o Alto do Jiquiri com uma mazuca. Certo. A mazuca é uma dança que você dá 2 passos para a direita, batendo no chão forte, e 2 passos para a esquerda. Mas numa roda, todo mundo com as mãos dadas. Que era um senhor chamado Zusa de Amaro Caboclo. O pai dele e ele moravam no Alto do Jiquiri, ali ele que animava. Já tinha um sofaneiro chamado senhor Duda Duarte, João Duarte, ali no Alto do Jiquiri, mas naquela rua que vai lá para o posto de saúde. Certo. Ali tinha seresteiros, o grupo de seresteiros. Isso, então nós tínhamos aqui em Riacho grupo de seresteiros. Ó, tinha Lula de Amaro Alfaiate, o seu Amaro Alfaiate morou ali hoje, onde mora Gafo de Ouro. Depois foram morar em Caruaru. Na década de 60 e já início da década de 70 foi que eles foram morar em Caruaru. Uma família grande, e Lula, ele tinha várias filhas, era o único filho, o homem era Lula. O nome dele era Luiz, mas conhecido como Lula de Amaro Alfaiate. Ele tocava violão e tocava cavaquinho. Aí tinha os colegas que acompanhavam ele na seresta. Tinha Nequinho de João Camilo. O nome do cidadão era João Camilo, mas chamado como Camelo. Sim. Tinha Hernandes, o pai de Ângela, que morava aqui embaixo. Tem um bar, Hernandes, o pai de Ângela. Gilvão, o irmão de Hernandes. Noé de Melinha. Era se juntar e saíam na cidade, na rua. Subiu aquela rua Zé Felimino, que era, naquela época era uma rua que tinha só
de 6, 8 a 10 casas. Chegasse no máximo 15 casas. Sim. O Alto do Jiquiri, que tinha 5, 6 casas ali no centro ali do Alto do Jiquiri, da rua Joaquim Simoa. Não, tinha mais. Tinha umas 10, 15, 20 casas no Alto do Jiquiri. Onde o senhor morava no centro ali do Alto mesmo da Joaquim Simoa, o senhor Antônio Nemésio, que é avô do ex-vereador Jair Nemésio. Sim, Pronto. sim. Família tradicional também. Aí tinha também aqui no final da rua Maria Júlia da Mota, esse pedaço aqui da Maria Júlia da Mota era conhecido como represa. Mas por quê? Por causa da represa do açude que ficava ali atrás. Sim. Aí tinha coco de roda também. Eu contei uma história aqui uma vez do casal que estava no coco de roda e o cidadão, o seu João Camelo, a esposa dele era a Dona Rosa, ele queria ir em casa. E a mulher, ele perguntou pela chave, né? Ele disse, ô Rosa, cadê a chave? Isso cantando, né? Ô Rosa, cadê a chave? Ela respondeu, tá no bolso de Zezinho. Não, Zezinho era o mais velho. Aba a porta devagar para Valdir não acordar. Isso era feito para não sair da roda. Ali mesmo fazia a pergunta cantando e era respondido também. Veio a rima, veio a melodia ali numa coisa do cotidiano. E tinha muito coco de roda naquela época aqui. A questão da fogueira, de você tomar padrinho, madrinha na fogueira, né? Na madrinha, naquela época existia muito isso. O pastoril, que era uma coisa bonita aqui na matriz, aqui na Capela São Sebastião, organizado pelo senhor José Lima Figueroa, na época, na década de 60. Eu fiz parte de peça de teatro organizado pelo senhor José Lima Figueroa. Fantástico, né? Foi. Figura eu, saudosa como adolescente, também. 14, 15 anos de idade, 16, participei de peça de teatro. Uma figura querida, né? Exato, com muita participação na vida religiosa do município e das artes também. Eu queria lembrar uma coisa da época da emancipação, é que Riacho não tinha prefeitura, e quando o capitão Rômulo chegou aqui, foi instalado no centro da cidade, no número 48, Rua Doutor Monobova 48, onde hoje é a Livraria Shalom. Começou a administração ali, até construir a prefeitura. Podemos dizer que foi a nossa primeira prefeitura. Foi, exato. Depois veio para cá, para a prefeitura. De fato. João, como é bom fazer esse resgate e as coisas vão surgindo, não é? Logicamente, o pessoal que está nos assistindo agora, a gente agradece pela audiência, inclusive, fica também aí revivendo esses momentos. Mesmo quem não era nascido, mas que tem uma ligação, que tem um parente que ainda é vivo, né, que reviveu esses momentos. Ô, João, sobre os distritos, porque a gente está aqui na sede do município, Riacho das Almas, já falamos um pouquinho lá no comecinho sobre Trapiá, que poderia ser sim lá a sede do município. Quais são os distritos de Riacho, além de Trapiá? Temos Riacho, Trapiá... Riacho começou a cidade, primeiro distrito, que é a cidade, e esses sítios vizinhos, né? Seus arredores, né? Sítio Areias, Sítio Lagoa Nova, Sítio Pororoca, Sítio Ramada, Ramadinha, aqui Sítio Camurim, esse mais próximo, assim, em termos de 3 quilômetros, 4 quilômetros, 5 quilômetros, até Atalé ali fez parte do primeiro distrito. Aí o segundo distrito foi instalado em Trapiá. Terceiro distrito, Corudante, isso na época da emancipação. Tinha 3 distritos. Aí em 89 veio, Piões passou a distrito. Em 1989. Piões, 4º distrito, e Vitorino, o 5º distrito. Nós tivemos recentemente, se não me engano, há 1 ano ou 2, a Rangel deixou de ser povoado para também ser um distrito, uma agora, vila. O 6º distrito de Riacho das Almas é o Rangel agora. 6º distrito, que até o Rangel fazia parte do primeiro distrito também. Devido à proximidade, né? 7 quilômetros, pertinho, né, João? 7 quilômetros. Aí, Rangel agora é 6º distrito, é Vila, o Rangel. Vila Rangel, deixou de ser Só temos de povoado agora, Palmatória, Baraúna e Patos. Inclusive Patos, que é bastante grande, mas como tem ali uma divisa, um limite com Frei Miguelinho e Caruaru, aí a gente passa a ficar um pouquinho menor, digamos assim, agora, né, João? A divisão de Patos é o seguinte, quando você entra em Patos, o lado direito é Riacho das Almas, da rua. O lado esquerdo é Caruaru. Você veja como é. A parte de baixo, por causa do rio Capibaribe, Frei Miguelinho. Quando você atravessa o rio, do outro lado é Frei Miguelinho, a vila de Patos de Frei Miguelinho. Interessante. João, sobre, a gente trazia também aqui, não é, as festividades, a gente falou um pouquinho sobre as festividades, João, nós falamos sobre as festividades. Agora, vamos falar sobre a questão, não é, dos nossos símbolos. Nós temos
bandeira, não é isso? Nós temos bandeira, aqui, nós temos também aqui, João, cadê? Deixa eu ver. Limites do município. Pronto, beleza. Isso. Só retomando aqui, pessoal, retomando, nós falamos justamente da localização geográfica e fazemos limites com, já falei aqui, adiantei alguns, não foi, João? Frei Miguelinho, veja bem. Caruaru, quem mais, João? Olha, ao norte, Riacho se limita com Frei Miguelinho e Surubim. Ao leste, com Bezerro e Cumaru. Ao sul, com Caruaru. E ao sul também tem Bezerro e Caruaru, porque pega uma parte de Bezerro aqui, dividindo aqui no Alegre, nessa região aqui, dividindo ali em cima Bezerro. Agora, só ao oeste, lá só Caruaru. Ali não tem a divisão com Frei Miguel, porque Frei Miguel é do outro lado. Só Caruaru é que divide com o Riacho, lá em Patos, a oeste, né, que é o oeste do município de Riacho das Almas. Estamos bem, podemos dizer que bem no meio do agreste pernambucano. Exato. Agreste central. Central. Exato. João, nossos símbolos. Aí aqui a gente vem para nossa bandeira, que tem ali um símbolo, o abacaxi, tem a igreja, a capelinha. São Sebastião. Quem fez essa... Tem o algodão, né? Exatamente, o algodão. Quem criou essa bandeira, João? Foi criada por Dona Marina Rocha, né? A professora Marina Rocha. A primeira professora. É? A primeira professora, inclusive. A primeira professora daqui de Riacho, a senhora Marina Rocha, foi quem criou a bandeira. No brasão dela, no centro, tem o algodão assim, né? Circulando assim, e no meio o abacaxi e a Capela de São Sebastião, né? Sim. Algodão e abacaxi era a produção da época do município e a Capela de São Sebastião. Aí tem as cores branco, azul turquesa, verde e amarelo, né? Amarelo. João, em que ano ocorreu essa Foi em 1964. 64. 64. 64. O prefeito era Noé Medeiros, Noé Hipólito de Medeiros era o prefeito. Aí a gente avançou no tempo e, logicamente, havia necessidade de um hino para o nosso município. Quem criou esse hino? Foi em 1997. Eu até participei do concurso do hino, mas não fui bem na época. Não estava bem para escrever, porque eu estava com alguns problemas de saúde e isso atrapalhou muito. Sim. Foi escrito o hino pela professora Ivoneide Paz de Lira, que é conhecida como Neidinha. E minha sobrinha Hilda Hipólito de Medeiros. Fantástico. Muita gente ainda não conhece. Quem não conhece o hino, você encontra aqui encontra na rádio da cidade, na biblioteca pública municipal, você encontra nos órgãos públicos esse hino. E é por demais muito, muito belo. Tanto a letra, João, quanto a melodia. Exato. A melodia foi do Maestro Taurino, né? Foi o Maestro Taurino que colocou a melodia. Agora a composição da letra do hino, Neidinha e Hilda. Isso. Falar, né, sobre Aurino, que é uma figura que participa até hoje ativamente. Exato, né, das nossas bandas marciais. Exato. Né, João? Musical, né? Exatamente. Bom, vamos falar aqui, João, sobre as famílias aqui tradicionais da cidade. Nós já citamos algumas, aquelas que participaram, inclusive, do começo, de fato, do município. Mas temos outras famílias. Olha, a família Justo Fernando da Mota, sim, que ele tinha como esposa a senhora Maria Júlia da Mota, que é o nome dessa rua ali, né? Perfeito. Maria Júlia da Mota, ela era conhecida como santa. E também foi professora aqui na cidade. Justo Fernando da Mota. Tem também José Leôncio da Silva, que morou muito tempo aqui, foi produtor, foi comerciante de algodão e depois foi morar em Caruaru. Tinha também a minha família do meu pai, né, João Hipólito de Medeiros, sobrinho, e minha mãe Josefa Oliveira de Medeiros, mas também teve Noé Hipólito de Medeiros, sim, que foi prefeito 2 vezes aqui, e Maria Ferreira de Medeiros, a esposa do meu tio Noé Medeiros. Teve a família também Inácio Alves Monteiro, né? Família Dona Monteiro. Maria José Fernando Monteiro, outra família tradicional da época. A família do senhor Zezinho Florencio, José Florencio Filho, muito embora ele era de Caruaru, mas conviveu muito tempo em Riacho com comércio, com política, participou da política de Riacho. Zezinho Florencio. A família João Soares da Fonseca. João Soares da Fonseca e Dona Maria Estela Fonseca. Dona Estela, né? E também a família Pinheiro. A família Pinheiro, minha avó era da família Pinheiro. Então tinha um cidadão que morava no centro, ali onde é a loja de Gilberto hoje, chamado Manuel Pinheiro. Ele era irmão da minha avó materna, Manuel Pinheiro. Mas teve Joaquim Pinheiro, que era o pai de Zé Loló, pai de Joaquim Pinheiro, filho, entendeu? Outra família. Família Pinheiro, João, a gente pode destacar que a pessoa fala Loia. Exato, não é exato. Isso? Ele fez parte também
filho dessas famílias. Deixa eu ver um aqui, Olha, tinha outra família tradicional, e acho que sim. é grande. Assim, a família Anacleto Braz, do senhor Anacleto Braz e dona Joaquina Ferreira da Silva, que era conhecida como Dona Cabocla, que era os pais do senhor Zé Nildo Braz, Perfeito. de Severino Braz, tabelião do cartório, de senhor Tibúrcio, do senhor Walter Braz, de Dona Líbia, Dona Araíde e Dona Zenite. São Que era a famílias família tradicionais Braz, ali olha. de 50 a 70, né, João? Essas famílias chegaram por aqui. Agora, grandes famílias aqui também, que tinha duas. Família Ferreira. Tinha a família Ferreira, do senhor José Ferreira. Ele era conhecido como neto. Era chamado de Pai Ferreira, Pai Ferreira. Ele era pai do senhor Massimino, que era pai... Seu Massimino, avô do vereador Welder Ferreira. José Welder. Ele era pai de Samuel Ferreira. Ele era pai do Bio, de Agripino Ferreira, dessas famílias mais antigas da época, né? A família Ferreira, muito grande a família. E tinha outra família Ferreira ali, que é do seu João Ferreira, ali no Alto do Açude, que inclusive tem o nome da rua em homenagem a ele, a seu João Ferreira. Excelente. João, a gente fez esse resgate aqui para a história de Por Riacho favor, das deixa eu Almas. corrigir aqui. A rua é Manuel Ferreira, o seu cidadão era Manuel Rua Ferreira. Manuel Ferreira, lá no Alto do Açude. Alto do Açude. João Ferreira era o filho dele. Bem ali próximo ao Jiquiri, faz divisa ali com o Tinha Jiquiri. também da família tradicional o senhor Assis Costa. Sim. Que foi prefeito da cidade, Assis Costa, que ele fazia parte dos Costa, a família dele, dos Costa do Sítio Areia, do senhor Bernardo Costa, do senhor Guilhermino Costa, do Sítio Areia ali. E a família Magno também, do senhor Luiz Magno, que era o pai de Zusa Magno, pai de Zusa Magno, de José Magno Sobrinho, do seu Barnabé Ferreira, senhor João Pagode, que era conhecido como João Pagode, mas era João Ferreira o nome dele, que morou em Caruaru muito tempo, e senhor Vicente Magno, também que morou em Caruaru, muito tempo, né? Fantástico, João. A família Correia, do senhor Antônio Correia e dona Maria Correia, a mãe do ex-vereador Valdomiro Correia. Também a família Pontes, Severino Pontes, que foi dono da Casa das Pontes, sim, e foi vice-prefeito de Noé Medeiro. Figura importantíssima para a nossa emancipação. Antônio Davi de Alcântara. Antônio Davi de Alcântara, ele era avô, não, o irmão dele era avô de Guga. A mãe de Gustavo era filho de seu Júlio Davi. Era Antônio Davi e Júlio Davi, uma família grande. E filho de seu Antônio Davi era Arnaldo Mota. Arnaldo chamado de Mota porque ele foi criado muito tempo, vivia no seio da família do senhor Justo Fernando da Mota. Aí só conhecia Arnaldo por Mota, mas era Alcântara a família. Alcântara de Almeida, né? E família Rosendo, que não era da cidade, era de Pinhões, do senhor Antônio Rosendo e Arthur Rosendo. O senhor Antônio Rosendo, casado com dona Maria Adelina, que faleceu recentemente. Entendeu? Sim, sim. E Arthur Rosendo, que era o pai de Antônio Rosendo, que é lá de Pinhões. Né? Seu Antônio Rosendo, pai do doutor Dioclésio, Arthur Rosendo, pai de João Rosendo, de Roque Rosendo, Zé Rosendo, de Lília, de Gorete, é aquela família. Família tradicional, que inclusive a gente sabe muito bem que teve e tem uma história muito forte com a política de Riacho. O Dioclésio foi prefeito 4 vezes, não foi isso, João? Foi. O atual prefeito Dioclésio Filho, enfim, exato, então... dessa família. Toda uma família tradicional, assim como a família também, a família Mota. Né? Exato, é. Ou seja, as famílias que colaboraram muito para o que a gente é hoje. Era o senhor Justo Fernando da Mota, né? Teve o senhor Justo Fernando da Mota como prefeito, teve Mário da Mota Limeira, que era neto do seu Justo, prefeito, e Mário da Mota Limeira, filho, Mota, que também foi prefeito do nosso município. E teve Júlio Janin da Mota, pai de Arijane, que foi vereador. Dia 29 de dezembro, aniversário do município de Riacho das Almas, município aqui do interior de Pernambuco, no agreste de Pernambuco. A gente traz esse resgate como uma forma de homenagear essa terrinha, que a gente tanto quer bem, as pessoas que aqui estão ainda, aquelas que já se foram também, mas que colaboraram para a nossa história. Então, um resgate. E permita-me fazer aqui a você um agradecimento de forma especial, João, porque você é o historiador, escritor e poeta que mais tem atuação em Riacho, até hoje. Né? E aí eu pergunto, o que é que o João não viu ainda em Riacho e que gostaria de ver, João? Essa é uma pergunta mais pessoal. Veja bem, tem poucas coisas que, apesar de projeto, a participação mais do jovem, que o jovem se inteirasse mais. Veja bem, a questão da história.
para que a juventude se despertasse, para conhecer bem a história de Riacho. Você vai na biblioteca, lá tem esse livro na biblioteca, olha. Teve o primeiro livro, essa cartilha, que foi escrita no ano entre 1993 e 97. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ali durante o governo do ex-prefeito João da Cruz Cavalcante. Exato, aí. Dezembro de 1993. Aí pronto, foi escrita pelo pessoal da Secretaria da Educação. E este livro aqui, escrito pelo professor de História da FAFICA, professor Josué Eusébio Ferreira. Riacho das Almas, memórias, não é isso? Da nossa história. Da nossa história, exato. Na biblioteca tem esse livro aqui. Tem essa cartilha e tem esse livro. Vá lá, vá ler, dá uma lida, faça uma pesquisa, conheça bem a história de Riacho das Almas. Eu acho que devia fazer parte do currículo escolar. As escolas, eu não vi ainda essa questão, eu tenho que ver se pode ser colocada no currículo das escolas municipais, pelo menos, né? Gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado. Você que já está assistindo, compartilhando esse vídeo, já indicando aí para as pessoas que fazem parte da história de Riacho, que porventura não estejam mais aqui, porque mudou para outro estado, para outro país, mas que não perde o vínculo, o laço com a nossa terrinha. Então, está compartilhando, muito obrigado. E viva o nosso município de Riacho das Almas. 69 anos de emancipação política. Mas olha como a história é tão longa, João. A gente é um município muito jovem, não é verdade? É verdade. Então é isso. Muito obrigado a você. E, João, a você, muito obrigado pela colaboração. E a nossa história tem que ser mantida assim, viva e desse jeito. Então, muito obrigado a todo mundo. Parabéns, Riacho das Almas, 69 anos de emancipação política aqui, dia 29 de dezembro de 2022. E a você, forte abraço e saúde e paz sempre. Já que nós estamos aqui no finalzinho de um ano, para começar um novo ciclo, para você, muita paz, muita saúde, João, para você também. Vida longa para você. Feliz ano novo a todos. É isso. Um abraço e até breve. Inscreva-se em nosso canal para curtir outras matérias especiais.